alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de língua portuguesa, nossa aula de número 30. Eu sou a professora Janine e o tema da nossa aula de hoje são os tipos de discursos. Os objetivos da nossa aula são identificar em textos o discurso direto e indireto e escrever o texto usando o recurso do discurso direto e indireto. A professora trouxe para vocês um texto para que a gente possa analisar e para isso a gente vai fazer a leitura desse texto, tá bom? Acompanhem lá. O diamante. Um dia, Maria chegou em casa da escola muito triste. O que foi? Perguntou a mãe de Maria. Mas Maria nem quis conversa. Foi direto para o seu quarto, pegou o seu Snoopy e se atirou na cama, onde ficou deitada, emburrada. A mãe de Maria foi ver se Maria estava com febre. Não estava. Perguntou se Maria estava sentindo alguma coisa. Não estava. Perguntou se estava com fome. Não estava. Perguntou o que era então. Nada, disse Maria. A mãe resolveu não insistir. Deixou Maria deitada na cama, abraçada com seu Snoopy, emburrada. Quando o pai de Maria chegou em casa do trabalho, a mãe de Maria avisou: melhor nem falar com ela. Maria estava com cara de poucos amigos. Pior, estava com cara de amigo nenhum. Na mesa do jantar, Maria de repente falou: eu não valho nada. O pai de Maria disse: em primeiro lugar, não se diz eu não valo nada. Eu não valho nada. E em segundo lugar, não é verdade. Você vale muito. Quer dizer, vale muito. Não valho. Mas o que é isso? Disse a mãe de Maria. Você é a nossa filha querida. Todos gostam de você. A mamãe, o papai, a vovó, os tios, as tias. Para nós, você é uma preciosidade. Mas Maria não se convenceu. Disse que era igual a 1000 outras pessoas, a milhões de outras pessoas. Só na minha aula tem 7 Marias. Querida, começou a dizer a mãe, mas o pai interrompeu. Maria, disse o pai, você sabe por que um diamante vale tanto dinheiro? Porque é bonito? Porque é raro. Um pedaço de vidro também é bonito, mas o vidro se encontra em toda parte. Um diamante é difícil de encontrar. Quanto mais rara é uma coisa, mais ela vale. Você sabe por que o ouro vale tanto? Por quê? Porque tem pouquíssimo ouro no mundo. Se o ouro fosse como areia, a gente ia caminhar no ouro, ia rolar no ouro. Depois ia chegar em casa e lavar o ouro do corpo para não ficar suja. Agora, imagina se em todo mundo só existisse uma pepita de ouro. Ia ser a coisa mais valiosa do mundo. Pois é. E em todo mundo só existe uma Maria. Só na minha sala são 7. Mas são outras Marias. São iguais a mim, 2 olhos, o nariz. Mas essa pintinha aqui, nenhuma delas tem. Você já deu conta de que em todo mundo só existe uma você? Mas papai, só uma. Você é uma raridade. Podem existir outras parecidas, mas você mesma, só existe uma. Se um dia aparecer outra você na sua frente, você pode dizer, é falsa. Então, eu sou a coisa mais valiosa do mundo. Olha, você deve estar valendo aí uns 3 trilhões. Naquela noite, a mãe de Maria passou perto do quarto dela e ouviu Maria falando com o Snoopy. Sabe um diamante? Esse texto é de Luiz Fernando Veríssimo. Depois de acompanhar a história, nós vamos entender um pouquinho dela para que a gente possa falar e depois entrar no assunto do discurso direto e indireto. Vamos lá? Primeira pergunta que a professora trouxe para vocês.
Maria chegou em casa triste. Letra A. O que ela fez que comprova essa afirmação? Nós podemos identificar lá no texto que ela chegou da escola e não quis conversar com a sua mãe, indo direto para o seu quarto, né? E pela afeição dela e pelo movimento que ela fez, né? Letra B. Qual o motivo da tristeza de Maria? Pelo que nós entendemos, disse que não valia nada e que era igual a 1000 outras pessoas. Número 2. Como os pais de Maria tentaram ajudá-la? Eles começaram dizendo que ela era uma filha querida, que todos a amavam, a mãe, o papai, a vovó, os tios, as tias, não é mesmo? Outra pergunta, por que os pais de Maria usaram a comparação da menina com o diamante? Por que será? A opção é que para mostrá-la que ela era única, né? E especial, que era uma raridade. Então, eles fizeram uma comparação para que ela entendesse. Número 5. Personagens do texto disse a afirmação. Então, vamos lá. Vamos identificar qual foi o personagem que falou cada trecho do texto ali destacado. Esse trecho, por exemplo. Para nós, você é uma preciosidade. Quem falou isso? A mãe de Maria, né? E quem falou quanto mais rara é uma coisa, mais ela vale? O pai de Maria, quando estava explicando para ela. E quem falou, você já se deu conta de que em todo o mundo só existe uma você? Também foi o pai de Maria. Então, sou a coisa mais valiosa do mundo. Quem concluiu isso? A própria Maria. Olha só que legal. Isso é bem importante quando a gente está fazendo a interpretação de um diálogo e que aparecem as falas, de repente se misturam as falas, mas quem foi que falou isso? Se não ficou claro para você na primeira vez que você fez essa leitura, é importante que você volte e refaça a leitura com calma e com atenção para que você entenda qual foi o personagem que fez cada afirmação ou cada sentença ali dentro do texto. Então, falando sobre discurso direto, o que é isso? É uma reprodução de maneira direta da fala do personagem, ou seja, a reprodução integral, literal, do jeito que ele fez, introduzida por travessão. Nessa estrutura, as falas são acompanhadas por um verbo declarativo, seguindo de 2 pontos de travessão. Então, nós podemos usar um verbo de locução como perguntou, disse, respondeu, afirmou. Aí, nós colocamos o travessão para iniciar a fala da personagem. Os 2 pontos depois do verbo e a fala também pode ser escrita entre aspas. E isso tem que ficar na íntegra, como o personagem falou. Isso é usado em textos produzidos por nós e quando nós vamos produzir textos, por exemplo, como uma notícia, que nós vamos colocar a fala de alguém, de um entrevistado, de alguém que participou do fato. Nós podemos colocar dessas 2 formas. No texto da notícia, é mais comum que apareça entre aspas, tá? Aqui eu trouxe um exemplo, então, do discurso direto. Como é que ele pode aparecer? Então, lá. Perguntou se Maria estava sentindo alguma coisa? Não estava. Perguntou se estava com fome? Não estava. Perguntou o que era, então? Nada, disse Maria. A mãe resolveu não insistir, deixou Maria deitada na cama, abraçada com seu Snoopy emburrado. Quando o pai de Maria chegou em casa do trabalho, a mãe de Maria avisou, 2 pontos, travessão, a fala dela, melhor nem falar com ela. Então, ali nas duas, no meio do texto, quando ela disse, perguntou o que era, aí travessão, a Maria responde, nada. E lá embaixo ela também fala, avisou, 2 pontos, aparece lá o travessão e a fala da mãe alertando o pai.
Já no discurso indireto, ele é definido pelo registro da fala do personagem sob influência da parte do narrador. Nesse tipo de discurso, os tempos verbais são modificados para que haja entendimento quanto à pessoa que fala. Por exemplo, nós vamos usar uma conjugação que tem a mudança da primeira pessoa para a primeira pessoa sou eu, né? Quando eu estou falando. E quando alguém está falando o que eu disse, essa vai ter que falar na terceira pessoa, dizendo assim: a professora falou assim, ela disse que, tá? Então não é mais a minha fala, dizendo eu dei aula sobre discurso direto e indireto. Aí você vai falar sobre isso. Aí você vai dizer assim, a professora falou sobre o discurso direto e indireto. Ela disse que parará, parará, tá? Então, o discurso indireto é quando o narrador conta o que o personagem falou ou queria fazer. Vamos ver aqui um exemplo do discurso indireto, então. Perguntou se Maria estava sentindo alguma coisa, não estava. Então, disse que não estava, né? Se fosse colocar no discurso indireto. Perguntou se Maria se estava com fome, não estava. Ali a gente trocaria por disse que não estava, né? Essas alterações precisam ser feitas para que tenha também entendimento do leitor quando for fazer a leitura desse texto, tá bom? Agora nós vamos treinar os nossos conhecimentos a respeito do discurso direto e indireto. A professora trouxe lá para vocês um treino para que seja feito lá no caderno de vocês já como registro da aula de hoje. Vamos reescrever o texto ou trecho destacado com o discurso direto, vamos reescrevê-lo para o discurso indireto. Então vamos ver como é que ficaria esse trecho ali que a professora destacou para vocês. Na mesa do jantar, Maria de repente falou, eu não valo nada. Daí continua o texto como ele era antes, né? O pai de Maria disse, em primeiro lugar, não se diz eu não valo nada, eu não valho nada. Em segundo lugar, não é verdade, você vale muito. Daí ele consertou, quer dizer vale muito, tá? Então vamos ver como fica esse primeiro trecho ali no discurso indireto, como ficaria? Faça suas anotações e em seguida a gente vai fazer a correção então. Então como ficaria esse trecho, né? O primeiro trecho do texto. Na mesa do jantar, Maria de repente falou que não valia nada. Vejam, nós colocamos o que ali no meio, nós mudamos, alteramos ali a palavra valo, né, que ela colocou por valia, para ficar certo a estrutura da frase. Então, na mesa do jantar, Maria de repente falou que não valia nada. E daí o pai de Maria disse, ali de novo nós temos o discurso direto, tá? A primeira parte, o discurso indireto. Agora eu peço para vocês fazer aquele registro no caderno de vocês, né, sobre os dois assuntos. É importante que você faça o registro e aquele treino da alteração do discurso direto para o indireto, para que você tenha entendimento e consiga fazer os seus textos. Esses dois tipos de discursos, eles aparecem bastante. O discurso direto, aquele que nós usamos com as palavras disse, perguntou, respondeu, falou e colocamos os dois pontos e o travessão, quando nós produzimos textos com diálogos de personagens. É mais comum que a gente use o discurso direto, tá? Quando nós vamos produzir textos como uma notícia, um texto dissertativo, normalmente nós colocamos com o discurso indireto. Nós estamos falando sobre algo ou sobre alguém. Então, nós vamos se estruturar dessa forma. Quando nós colocamos a fala de alguém, né, como eu falei para vocês, de repente
um fato que foi contado por alguém. Nesse texto nós vamos colocar entre aspas e vamos colocar a fala dessa pessoa na íntegra. Nós não podemos colocar daí dentro das aspas, por exemplo, ela disse que estava no local do acidente naquele horário. Não, daí entre aspas é exatamente o que a pessoa falou. Aí pode colocar, eu estava no horário do acidente nesse momento, ou eu participei, eu vi, daí fica como a personagem falou. Entendido? Espero que sim. Dúvidas? Voltem à nossa aula e deem uma olhadinha no texto novamente e nas explicações. Tá bom? Façam o registro da nossa aula, a data de hoje, o tema da aula de hoje. E com isso você está pronto para a atividade proposta. Eu fico por aqui, te espero para a próxima aula e te desejo bons estudos.